Boa noite a todos. Domingo, dia 9 de novembro, né? Acabou agora aí Corinthians e Ceará, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bom, e o que eu vou falar? Uma vergonha, né? Mais uma vez, uma vergonha esse time do Corinthians, né? Já perdeu no meio da semana agora pro Red Bull, tudo bem. Teve vários erros, vários erros de arbitragem naquele jogo. O Corinthians também ficou devendo, né? Obviamente. E aí, hoje, jogando em casa, né? Quase 40 mil pessoas lá para apoiar o time e o time faz esse vexame, esse papelão. Bem se vê que é muito mal treinado por esse treinadorzinho aí desse Dorival. Espero que ano que vem ele suma do Corinthians e não volte nunca mais. Baita pé de rato esse treinador aí. Bom, é, antes de eu passar aí escalação e tudo mais, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse. Comente aí o que você achou do jogo, quem foi bem, quem foi mal, o que vocês acharam aí, né? Bom, vamos lá, né? O Dorival mandou aí Felipe Longo no gol. O Hugo Souza tá lesionado, não se sabe ainda quanto tempo ele vai ficar fora. Foi uma lesão na coxa, se não me engano. Tá fora, daí o menino tá no lugar dele, né? Felipe Longo, o Dorival fez uma linha de três na defesa, né? Colocou Gustavo Henrique, André Ramalho retornou ao time hoje e Matheus Bidu fez ali o lado esquerdo, jogando como um terceiro homem de defesa. Tivemos aí pelas alas, né? O Dorival que vem fazendo aí, utilizando essa formação num 3-4-1-2, né? Mandou aí Dieguinho, menino da base lá, muito bom, ponta, pelo lado direito, fazendo a ala. E não, Mateuzinho pela direita e o Dieguinho. Cara, na verdade, não, na verdade é que eu olhei a escalação no papel, no desenho tático dela, e eles estavam assim, mas na verdade foi o Mateuzinho pela direita, né? O Bidu pela esquerda, aí tivemos ali o Gustavo Henrique e o André Ramalho na defesa. Aí tivemos o Dieguinho pela direita, meio campo ali com Bidon, Maicon, né? E aí o Bidu ele era mais liberado para fazer ali meio que a ala esquerda, né? E aí tivemos também Rodrigo Garro armando o time, Memphis e Yuri Alberto à frente. Foram esses aí os jogadores escolhidos pelo Dorival hoje, né? E, bom, o que eu posso dizer? Foi uma vergonha, pelo amor de Deus. O Ceará não fez nada no jogo. Obviamente só se defendeu, né, e jogou no contra-ataque e deu muito certo, né? O Corinthians que foi muito burro de cair nessa estratégia, né? Tinha que ter se armado melhor, tinha que ter montado uma linha defensiva com 4 jogadores, que eu acho que surtiria muito mais efeito, né? Porque o Ceará não ofereceria perigo, veio com uma estratégia só e deu muito certo. Se o Corinthians anula ali colocando mais um homem de defesa, cobrindo melhor a defesa, poderia ser que o Corinthians saía, né, com um resultado positivo aí na partida de hoje. Bom, vou passar aí os lances do jogo para vocês. É, aos 3 minutos, o Garro tocou a bola para o Yuri Alberto, né? Ele vai levando sentido à área do Ceará. E na hora da finalização, ele escorrega sozinho e manda para fora. Voltou o Yuri Alberto que a gente conhece, né? Que erra todos os. Não consegue acertar nem posicionamento, nem o corpo dele parado, ele não consegue. Voltamos pro Yuri Alberto, né? É, 14 minutos, o Garro cobrou o escanteio. O Gustavo Henrique ele dá uma testada firme no meio do gol, né? E o goleiro vai lá e faz uma baita de uma defesa queima-roupa ali, evitando o que seria o gol do Corinthians. 19 minutos, o Garro levanta na área, o Maicon. Aí o que acontece? O Garro, de novo, aquele espaço dele, né? Que lembra muito o lance de futsal, que você só levanta a bola assim e ela já vai caindo no pé do jogador. O Garro levantou uma bola dessa e aí o Maicon que recebe, né? Ele quis ajeitar meio de peito lá. Acabou que ajeitou e ela caiu, foi desarmado. Em vez dali ele esperar ela cair um pouco, né? E pum, dá uma cacetada na reta do gol. De primeira, não. Ele fez isso aí. Aos 20 minutos, em cobrança de lateral, uma saída rápida, né? Onde o Ceará perdeu a bola, o Corinthians foi muito rápido.
O Garro toca por cima pro Bidon, né? Ele recebe a bola, ele dá tipo, uma cavadinha assim, o Bidon escora de cabeça para trás. O Bidu, a hora que ele recebe, ele cruza ela de primeira para dentro da área, e aí o Gustavo Henrique, como elemento surpresa, vem de trás, dá uma testada firme. 1-0 Corinthians, né? Porém, o VAR verificou a jogada e na origem da jogada, o Bidu estava à frente quando ele recebeu o passe do Bidon. E gol anulado, então. Aos 23 minutos em cobrança de escanteio, a zaga do Ceará afasta e na sobra o Maicon rouba a bola, ele cruza e o André Ramalho, cara, essa daí é demais. Pô, o André Ramalho, ele e o gol. Tudo bem, tinha goleiros e defensores lá. Ele cabeceou em cima do zagueiro a bola, em vez de com o gol lá. Errou a cabeçada. E aí a zaga afastou. Era uma boa chance aí de fazer o gol, né? Aí aos 31 minutos o Yuri perde na defesa do Ceará, né? Ele tentou um passe, olha só a genialidade desse jogador. Três caras marcando ele fazendo a parede aqui. O Maicon aqui na frente dele. Ele me dá um passezinho, chutinho, mequetrefe lá, sem força. É desarmado, né? Porque errou o passe, marcado por vários jogadores. E aí no contra-ataque, o Ceará, né? Muito rápido ali, aquele 10 lá deles, o Mugni, Lucas Mugni, argentino, começa a sair em velocidade. Ele toca pro Pedro Henrique, aquele que jogou no Corinthians, Pedro Henrique Cachaça aí, conhecido da torcida, não deixou saudade nenhuma. Vai e cruzou rasteiro e um tal de Galeano lá, pegou de primeira, não era uma bola fácil de pegar, deu uma pancada seca de primeira, mandando no canto esquerdo ali do Felipe Longo, 1-0 Ceará. É aquele famoso quem não faz leva, né? E hoje mais uma vez se fez valer. E contra o Corinthians, né? Para aprender a matar o jogo quando tem oportunidade, porque o adversário não vai ficar desperdiçando não. E aí 1-0 pro Ceará, foi um baita de um contra-ataque, foi um belo gol, né? Tem que saber reconhecer aí. E o Ceará deu uma aula de contra-ataque hoje. Foi só esse também, né? Teve umas outras oportunidades lá desperdiçadas, mas esse foi o letal, né? Aí aos 37 minutos o Garro serviu o Memphis, né? E ele sofre a falta. Os jogadores do Corinthians pediram pênalti porque foi calçado por trás ali, né? O jogador fez a falta, ele cai, porém no lance deu pra ver que foi fora da área. E aí, na cobrança de falta, cara, pelo amor de Deus, tava pertinho, na frente do gol, né? Pô, ali pro Marcelinho era pênalti. Pênalti sem goleiro ainda, porque ele faria o gol. Daí o Memphis vai lá e me bate a falta, bate que nem a cara dele. Ele dá uma pancada seca embaixo e dá na cara do André Ramalho, que tava deitado lá na barreira. Pô, ali é obviamente o lado esquerdo do goleiro tava inteiro aberto. Ali manda colocada, sem muita força, com jeito. Ou então se eu dar dá uma pancada lá, né, no alto. Não, vai e faz essa porcaria aí que ele fez. Daí tivemos 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo, né? O tempo foi passando, o Ceará se fechando, né? Jogou muito defensivamente, deixou o Corinthians com a posse de bola, ele abdicou do jogo, né? Só olhou, o Corinthians chegou em momentos aí com 78% de posse de bola, e o Ceará olhando, né? Se defendendo. Foi essa a estratégia do Léo Picolé lá, o treinador do Ceará. Picolé não, Condé, brincadeira. Aí aos 51 minutos o Mateuzinho cruzou e o Gustavo Henrique cabeceou para baixo, né? Mais uma vez o Gustavo Henrique aparecendo aí e obrigou o goleiro a fazer uma defesaça porque ela foi no chão, o goleiro pum, voou lá e mandou para escanteio, né? E aí foi isso aí, cara. O primeiro tempo não teve nada mais. Corinthians devendo futebol, né? E o Ceará segurando uma vantagem aí mínima, porém com a vantagem. Os times retornaram para o segundo tempo, o Corinthians sem alteração, né? E aí os lances do Corinthians começaram com mais efeito aí aos 8 minutos do segundo tempo, quando o Mateuzinho serviu o Memphis, né, na frente do gol ali, e aí na hora da finalização o Memphis foi travado. Aos 17 minutos o Mateuzinho levanta na área e o Ramalho sozinho, cara. Pô, essa daí é demais. Sabe aquela bola que ela vem cruzando a área aqui e o jogador vai adentrando ali para fazer aquele movimento? Pô, o cara cruzou, a bola veio vindo, ele cabeceou, mandou lá na lua, né? Baita zagueiro ruim, nunca que merece estar no time do Corinthians, esse cara, é horrível. E aí, sozinho mandou pra fora, não tinha marcação nele, ele tava sozinho. Ali é óbvio, cabeçada pra baixo, né? Cabeçada pra baixo.
Ah, pode não fazer o gol, pode acontecer do goleiro definir, mas dificulta a vida do goleiro. Ali não, mandou pra fora. Aí aos 24 minutos, o Dorival tirou o Bidon e o Memphis para entrar Guinegão e Romero. Bom, começa aí, né? Colocar Romero já mostra muito se você quer ganhar o jogo, né? Aí aos 37 minutos, saiu o Bidu e aí, né, o gênio Dorival me coloca Thales Magno, cara que não joga desde sei lá eu quando, fazia muito tempo. Foi no último jogo dele, foi contra o Flamengo. Daí tivemos 6 minutos de acréscimo. Nesses 6 minutos aí o Corinthians tentou cruzar a bola, fazer de tudo quanto é coisa lá, mas não deu certo. O jogo acabou. O Corinthians saiu derrotado aí pelo Ceará, que nunca havia vencido o Corinthians em São Paulo depois da Arena, né? E, e aí a primeira vitória dos caras foi em cima da gente aí, né? Em São Paulo, lembrando. Era um time que estava aí brigando contra o rebaixamento e aí vem o time ressuscita defunto e ajuda mais um aí a se manter na Série A, né? E aí, inclusive, o Ceará que estava atrás da gente igualou na pontuação, porém no saldo de gol deles, como é melhor do que o do Corinthians, ainda ultrapassou o Corinthians, que o Corinthians agora está em 13º colocado e o Ceará em 12º, né? Daí para vocês verem a ineficiência desse time do Corinthians. É um time nulo, né? Joga em casa, joga fora, é uma porcaria igual. Né? E esse pardal aí desse Dorival Júnior, ele não sabe montar nada. Já tá na hora de parar com esses 3 zagueiros aí, ô meu amigo. Você não tá vendo que não tá dando certo? Não tá dando certo. Perdemos pro Red Bull, perdemos agora. Pô, pelo amor de Deus, parece que o cara assiste o jogo de olho fechado, ele não vê as coisas, não é possível. Ó, quem foi bem nesse jogo de hoje pra mim, ó, e o que eu achei desse jogo, na verdade? Eu achei o seguinte, o Corinthians foi bem, teve a posse, porém, me parece um time nervoso, que não consegue trabalhar a bola, não consegue tocar, só tem uma jogada. O Corinthians, ele pegava a bola no meio campo, tocava no zagueiro, que tocava no lateral, aí voltava, aí tentava um passe lá pro cara que tava de ala, aí o cara tinha que se virar, e o cara que tava lá na ala. O único que tentou diversas vezes foi o Dieguinho, né, que jogou pelo lado direito, tentou várias vezes, e algumas ainda deu certo, porém o Ceará estava muito bem postado na defesa e então acabou que essa bola que ele tentou infiltrar ali por aquele lado não teve muito efeito. Porém ele foi um jogador que mais tentou e conseguiu, né? E aí por vezes que ia nele ele tinha que voltar porque estava com 2, 3 na marcação em cima dele. Ou lá pro lado esquerdo o Bidu voltava a bola, cruzava que nem a cara dele. Por vezes ele errou, esticou a perna aquela vontade toda, né? A bola passava, o Corinthians errou muitos passes. É, ficou um time muito nervoso, né? E o Ceará tranquilão lá, se fechando como dava, né? Anulou o Corinthians. O Ceará deu um nó tático no Dorival hoje. E o time não conseguiu produzir, o Garro não conseguiu jogar, entendeu? Foi um dos jogadores que mais tentou, na minha opinião, um dos melhores na partida, junto com o Dieguinho, que ganhou o craque do jogo aí, é, escolhido por votação popular, né? Lá na emissora lá. Quem mais foi bem? Eu achei que o goleiro foi bem, o Felipe Longo. O Gustavo Henrique foi muito bem, um dos que mais tentou. Agora de resto, cara, olha, todo mundo uma vergonha. Bidu, ridículo, ridículo, horrível. Quem mais? André Ramalho, você tomara que alguém te mande embora desse time aí. Você seja emprestado para jogar uma Série C lá, meu amigo. Você é horroroso. Inclusive o gol que o Corinthians levou foi o péssimo posicionamento dele, porque se ele tivesse atento na jogada, né, ele teria dificultado para o Ceará. Então o gol saiu meio que em cima dele por um erro dele e ele também desperdiçou as chances que teve e é um péssimo zagueiro e por isso que perdeu a titularidade pro Tchoca, né? Que joga muito mais que ele, muito mais, mas muito, né? Horrível. Ramalho, Bidu, Mateuzinho tentou também, mas, né? Foi mediano, não foi ruim. Agora Bidon apanhou bastante no jogo, é bem verdade, mas também foi bem mais ou menos. Maicon, horroroso, pegou uma no fim do jogo agora de frente pro gol, mandou lá na lua. Esse jogador é horroroso, ainda tem gente que pede para renovar o contrato dele. Não, tem que ir embora, vai lá pra guerra da Rússia lá, vai. Muito ruim. Jogadorzinho ruim. Pelo amor de Deus. Quem mais? O Garro foi o que tentou, né? Agora, Yuri Alberto, Memphis, o Memphis horroroso, o pior em campo hoje junto com o Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto, o pior porque não acertava um chute, tudo bem, a bola não chegou. Vai ter muita gente, mas a bola não chegou nele, você vai criticar o cara. Não chegou, é bem verdade, mas quando chega ele faz as cagadas que ele faz, como que você elogia? Não dá, né?
mal demais. Inclusive, ele foi o culpado do gol, né? Porque ali, pô, marcado por 3 jogadores do adversário, você não vai dar uma bolinha curta daquela ali pra você tomar o contra-ataque com o time inteiro lá no ataque, né? Não, pelo amor de Deus. Culpado do gol. Yuri Alberto, o pior em campo hoje. E aí depois vem o senhor Memphis, né? Que ganha uma barbaridade de dinheiro, tem um monte de regalia e não joga bola. Só joga lá na Holanda com os companheirinhos dele lá da Holanda, né? A gente não precisa de você na seleção da Holanda, a gente precisa de você aqui, ó. No Corinthians, tem que jogar bola aqui. Tá certo? Entendeu? Não me interessa que é artilheiro da Holanda. Me interessa que ele jogue aqui nesse time aqui, que ele defende, né? Horrível, displicente, errou passe fácil, desatento no jogo. O cara não finaliza a bola, ele quer. Não sei o que ele quer fazer, cara. Parece que ele quer jogar futebol sem zaga, né? Pra ele só pegar e queimar pro gol. Porque ali não é possível, o cara não faz uma jogada. Pelo amor de Deus, perde todas, vai chutar e travado, vai fazer uma jogada, alguém rouba ele antes dele pensar o que ele vai fazer. Muito ruim, mal demais no jogo. Ele e Yuri Alberto, horríveis. Romero, Thales Magno e Guinegão não fizeram nada hoje também. Entraram, é bem verdade, entraram no segundo tempo, entraram, mas não fizeram nada, não produziram nada, não fizeram absolutamente nada, né? E tá aí, mais uma derrota, segunda seguida. Agora vai ter parada aí pra data FIFA, né? Corinthians vai jogar só dia 20 de novembro contra o São Paulo, o majestoso. Vai ser na Arena, é bem verdade. E lembrando, um detalhe aí pra esse jogo aí, né? O Garro hoje foi se desentender lá com o jogador do Ceará, né? Ele sofreu a falta, mas aí ele quis cobrar o cara, peitar o cara, tomou o amarelo, terceiro amarelo, tá fora. Ou seja, a gente já tá com dificuldade de jogador de meio de campo, aí o senhor Garro não pensa, vai lá discutir com o cara num lance besta, no fim do jogo. Ah, tomou amarelo, vai desfalcar aí contra o São Paulo, né? Deus ajude a gente, porque tá difícil. Esses jogadores não ajudam, esse treinador não ajuda, esse time é uma vergonha, uma piada. Entendeu? Comenta aí o que vocês acharam aí. O Ceará deu, sei lá, 3 chutes no jogo inteiro. Ganhou o jogo. O Corinthians deu uma pancada de chute lá, não fez gol. Isso só se mostra que é um time muito mal treinado. Muito mal treinado. Mandaram o Ramon Dias embora aí, ó. E o cara, velho, não era o problema. Entendeu? O problema é essa diretoria safada aí que esse time tem, que tava cheio de problema, quiseram jogar uma cortina de fumaça mandando o cara embora. Tá? E aí vem esse Dorival retranqueiro aí, horroroso, que não sabe montar time. E aí, ó. Agora estamos aí, né? À mercê de resultado ruim de adversário. E a gente tentando que dar uma resposta, né? Pra pegar uma Sul-Americana. Porque Libertadores eu creio que esse time não vai pegar. Não vai nem pra pré. Porque só oscila, não ganha. Ó, comenta aí o que vocês acharam, né? Um bom final de semana a todos. No próximo pós-jogo eu venho aí falar com vocês aí do que foi o jogo, né? Grande abraço, bom final de semana.